Bem-vindos ao programa Plano de Negócios, eu sou Daniel Schneider, estou hoje entrevistando o Luiz Roberto Tonicchi. Ele é PhD da Florida Christian University em Orlando, Flórida, mestre em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É graduado em Geografia, Ciências e Economia e Administração, autor de vários livros na área de finanças, matemática comercial, filosofia, é isso? E é professor executivo de empresas. Bem-vindo, Luiz. Obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Prazer todo meu. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre carreiras, né? O que é preciso para se desenvolver numa carreira e ter sucesso na carreira profissional? Olha, eu sempre falo para os meus alunos que é muito fácil. A receita para se desenvolver na carreira é uma receita muito fácil, né? O primeiro a chegar, o último a sair e o único que sabe tudo. É que no mundo de hoje é muito complicado, né? A competição é muito grande, a competição é muito forte. E então, essa brincadeira, na verdade, funciona, né? Você precisa saber tudo. Você precisa ser muito presente e vestir muito a camisa daquele lugar que você trabalha. Essa é a receita. Parece simples, mas é muito difícil de fazer. Como se começa? Eu acho que começar também é uma outra coisa muito complicada, porque você precisa escolher aquilo que você vai fazer, né? Eu sempre brinco com meus alunos, né, que eu perdi meu pai muito cedo, e então minha mãe não sabia fazer nada, foi ser empregada doméstica, né, em casa de famílias, dessas que não existem mais, né, e que dorme no emprego, né? Então minha mãe falava assim: olha, meu filho, para você sair dessa vida aqui, você precisa de duas coisas, né? Uma é se matar de estudar, né? E uma outra alternativa que você tem é casar com uma mulher rica, né? Então eu, na dúvida, logo fiz as duas. Eu carimbei as duas coisas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, e realmente deu resultado. Porque, por exemplo, eu trabalhei na companhia telefônica, na Telebrás, né, que é uma multinacional brasileira. Quando ela foi privatizada, tinha 90 mil empregados. Era uma coisa fantástica, né? E então eu sempre estudei muito e foquei muito na minha carreira. Por exemplo, eu sempre quis trabalhar na área financeira, tá? Então, a área financeira é uma área boa, porque você tem uma chance muito grande e é um campo enorme para você estudar, né? E então, como começar é você focar em alguma coisa, né? Poxa, olha, eu quero trabalhar com mídia, com comunicação. Foque nisso, saiba tudo e se esforce muito, né? Essa é a receita. Simples de falar, difícil de fazer. E o que você sente do brasileiro? Ele persegue esse objetivo de estudar, cada vez mais aprender e se desenvolver, ou é um pouquinho do estereotipo que a gente vê, que é futebol, samba, praia e os estudos não estão em primeiro lugar? Eu acho que essa fama do brasileiro não condiz com a prática. Por exemplo, eu trabalhei na TIM, que é a companhia de telefonia móvel, na cidade do Rio de Janeiro, né? Era diretor executivo da TIM Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem uma má fama, né? Não tem nada a ver, né? A galera pega firme, trabalha muito bem, leva tudo muito a sério, né? E então eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que o brasileiro, assim, diferente, como tem uma experiência internacional muito grande, né? A gente começa muito cedo no trabalho, fica até muito tarde, né? Americano, por exemplo, né? A turma começa às 9, 5 horas vai embora, para na hora certinha para almoçar. Aqui a gente trabalha muito mais, sabe? Eu não acredito nesse clichê aí de que o brasileiro leva as coisas assim meio fácil, não. E a qualidade da mão de obra? As pessoas chegam prontas? Porque, bem ou mal, eu posso até entender que os Estados Unidos se trabalha menos, mas, porém, comparando pelo menos PIB per capita, eles são 5 vezes mais produtivos, né? Então, talvez não precisa trabalhar tanto por isso, talvez precisa aprender antes e ser melhor. Mas aí eu acredito que tenha um outro fator, né, que é o fator político.
Por exemplo, no meu último livro de compliance, eu abordo muito essa questão, que é o nosso presidencialismo de coalizão, né? Ontem, por exemplo, foi sancionada pelo presidente da República uma lei que impede que pessoas que não sejam preparadas sejam alçadas à posição de mando nas estatais. Por exemplo, não dá para você pegar um economista e colocar ele de presidente da Petrobras. Tá? Não é possível fazer isso por esta lei. Tá? Porque precisa ter experiência na área, precisa ter... Pois o Gabriele não teria chance, então. Tá? Porque o Gabriele, né, pode ser uma ótima pessoa, né? Mas um economista, professor da Universidade Federal da Bahia, nunca exerceu uma função executiva e foi alçado a presidente da Petrobras, né? Deu no que deu, né? Então, por exemplo, dentro do sistema americano, né, as coisas são muito diferentes. Por exemplo, um prefeito assume uma cidade, ele não troca ninguém, não consegue trocar ninguém. Aqui nós trocamos todo mundo, né, para colocar... Por apadrinhados políticos. Para colocar os apadrinhados políticos. Então, essa falta de profissionalização na gestão da coisa pública aqui no Brasil é que leva a esse desastre que nós temos, assim, na minha visão. Mas esse tipo de visão, por outro lado, é muito cômoda para o empresário brasileiro, né? Porque ele pode culpar sempre o governo de tudo. Mas será que, olhando para dentro da empresa, ele é um bom gestor, ele está conduzindo bem os seus negócios, né? Por exemplo, no caso da Oi, né? Você falou da TIM, vamos falar do concorrente da Oi, que entrou em concordata, 65 bilhões de reais em dívida. É o mercado, é o governo ou é falta de competência de quem está gerindo assim as empresas? Eu acho que você tem toda a razão em colocar isso. Eu acho que é falta de competência. Então, esse problema do Estado acaba gerando também uma classe empresarial que depende do Estado e sem a devida competência. Então, são empresas que não são poucas, né? Porque pensa que o Estado aqui no Brasil responde 40% do PIB, né? E então, essas empresas, elas se habituam a fornecer para o Estado, não porque elas são competentes no core business, naquilo que elas fazem, porque elas são competentes em vender para o Estado, né? Existem, por exemplo, eu falei para você, no começo da entrevista, trabalhei na Telebrás, né? Quando eu trabalhava na Telebrás, existiam empresas que só vendiam para o Estado. Então, eu sempre falava para os meus alunos, assim, nominava as empresas, né? Dizendo assim, olha, essa aqui, ó, vai quebrar no dia que a Telebrás foi privatizada, dito e feito, sabe? Assim, um número enorme de empresas, tá? Então, isso que você fala, eu acho que é uma facada no coração do brasileiro, realmente, é um ponto de reflexão para nós, assim, eu acho que você coloca muita propriedade isso. Eu acho que era o Cunha, um dos diretores ou presidente da Telebrás naquela época, não? E ele foi diretor-presidente da Telerge. Da Telerge? Da Telerge. Menos mal. Muito bem. Estamos finalizando aqui um bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Luiz Roberto Antonicchi. Ele é PhD pela Florida Christian University em Orlando. Ele é mestre em gestão empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É graduado em Geografia, Ciências Econômicas e Administração. Autor de vários livros na área de finanças, matemática comercial e filosofia. É professor e executivo de empresas. Luiz, eu queria conversar um pouquinho de você, das suas obras, dos seus livros. Qual é teu preferido entre eles? Olha, essa é uma resposta que a gente não pode dar, né?
Então é uma boa pergunta, né? Essa é uma pergunta espetacular, né? Eu tenho 11 livros publicados e eu tenho 2 prontinhos na editora, né? Os meus livros são, a maioria deles são livros técnicos, né? São, por exemplo, livro de análise de balanço, de matemática financeira, de matemática comercial, né? Eu tenho um livrinho que é o meu best-seller, sabe? Assim, que paga o aluguel, né? Que é um livro de um tema estranho, porque ele é um livro de cálculos periciais, tá? Olha. E então ele é muito legal. Eu fiz esse livro porque eu sofri muito com esse assunto, tá? Você entender o valor do dinheiro no tempo, né? E como funciona a inflação, correção de valores, essas coisas todas, como é que calcula isso, né? Então esse é um livrinho assim que eu gosto muito. Mas né? deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um livro, por exemplo, de análise de balanço. O que tem de especial? São centenas ou dezenas de livros no mundo sobre análise de balanço, sobre esses temas. Então, o que leva você a escrever um livro sobre um assunto que já existe, né? E o que leva a editora a publicar ele e o que leva ainda ele a se tornar um sucesso dentro de um ambiente bem competitivo de livros nessa área, né? Essa tua pergunta é um negócio muito legal, porque é o seguinte, eu sofro do mal de Asperger, tá? E então eu tenho dificuldade de aprender as coisas. Então, se você pegar os meus livros, você vai ver assim que eles são minuciosamente explicados, né? E qualquer um vai entender, tá? Eu tenho um livro também que eu amo de paixão, que é um livro que chama A Arte da Prudência. Um padre jesuíta espanhol, em 1647, escreveu um livro de 300 conselhos como vencer na vida empresarial. É um espetáculo, Ele fala de tudo, tá? Ele fala de tudo. Ele fala, por exemplo, de gays no ambiente de trabalho, ele fala de como vestir, de como se comportar, de como tratar o chefe, de como tratar o subordinado. Ele conseguiu ser atemporal? É um espetáculo. Você não acredita, tem que ler. Esse livro é um dos 50 livros mais vendidos em todos os tempos. Assim como é A Arte da Guerra, O Príncipe de Maquiavel, tá? Então, Gracian, A Arte da Prudência. Não pode morrer sem ler esse livro, né? Então, o meu livro, ele é diferente dos outros. Existem 5 na língua portuguesa, né? Mas quando ele fala de empreendedorismo, ele diz assim, tem que fazer como a rainha que incentivava os seus subordinados. Quem é a rainha, né? Foi Isabel a Católica, que acreditou no sonho de Colombo. Então, o que eu faço nos meus livros, né? Explico tudo assim, de uma forma e numa linguagem que qualquer um possa entender. Eu acho esta é a grande diferença de você escrever um livro, né? Eu tenho um livro de compliance, né? Se você comprar um livro de ética empresarial, assim, com todo respeito aqui pelos meus colegas, né? Eles são muito filosóficos, com palavras, assim, bastante difíceis de entender, sabe? Não é fácil de você entrar nesse assunto, né? Então, o que eu tento traduzir? Como eu tenho dificuldade para entender as coisas, eu tento colocar isso nos meus livros. Você pega um livro de matemática financeira do professor Luiz Antonitti, não tem uma conta que não esteja explicadinha, sabe? O leitor não vai ter dificuldade de achar, como é que ele fez essa conta aqui? Ah, não, isso não tem, lá está tudo explicadinho. Tá? Como você achou tempo para dividir entre uma vida de executivo, uma vida de acadêmica e de escritor? Você sabe que eu me considero uma pessoa muito preguiçosa, né? Mas eu acho que eu tenho uma vantagem, né? Que eu sou um sujeito metódico, né? Você precisa entender o sentido da palavra metódico, né? Então, eu acordo na hora certa, todos os dias, 5h30, vou na academia, sabe? Tomo café, estudo um pouquinho de finanças, um pouquinho de matemática, trabalho o dia inteiro, 9 horas da noite eu pego no livro, né? Trabalho 2 horas, mais ou menos. Olha, se você sentar e escrever 2 horas seguidas, sabe? Vai dar para você escrever um montão de coisas, né? O livro de compliance, por exemplo, a editora me pediu esse livro e me deu 4 meses, sabe? Eu fiz um livro de compliance em 4 meses. 2 horas por dia, um assunto que você domina. Se você sentar na frente do computador, aquilo rende muito. Vamos falar um pouquinho de compliance, realmente. O que você acha da Lava Jato e da falta de compliance das empresas brasileiras que, aliás, todas tinham códigos de ética e conduta e todas falavam que eram éticas e todas falavam, mas
Você vê uma diferença tão grande entre a prática e o que é dito? Eu penso que nós passamos hoje por um processo de amadurecimento institucional. O que significa isso, né? Isso significa que nós estamos melhorando. Contaminados basicamente por duas coisas. Primeiro, as empresas americanas, eu diria mais as americanas do que as europeias. Por quê? Porque se um executivo de uma empresa americana cometer uma fraude aqui, o executivo-chefe lá nos Estados Unidos vai pagar por isso. Então, contaminado no bom sentido, então. No bom sentido, contaminado no bom sentido. Então, não agir bem vai custar caro para a sua empresa. Tá? Não, nós temos uma série de escândalos aqui envolvendo multinacionais, cada vez menos. Cada vez eles se comportam melhores. Por quê? Porque se ela não agir bem aqui no Brasil, a matriz lá nos Estados Unidos vai pagar por isso e não é barato. Então, essas empresas, elas são muito exigentes e elas contaminam muito aqui o nosso país para o bem. Por exemplo, tem supermercado que exige daquelas pessoas que vendem para ele que não empregue criança, que não faça isso. Então, você assina uma série de termos, né? Tem multinacionais aqui que tomam um cuidado enorme, por exemplo, na relação com a sua associação de classe, com o seu sindicato, sabe? Eles vão contaminando, né? Segunda coisa, que é uma coisa maravilhosa, eu aqui do alto dos meus 63 anos falo isso com orgulho, é o seguinte: apareceu um enxame de jovens juízes e promotores, né? E que não compactuam mais com essa coisa, sabe? Com essa gente da minha idade, com essa gente de cabelo branco, tá? E esses caras, assim, eu estou falando na linguagem deles, né? 30 anos, 35 anos, e estão mudando o país, tá? Porque eles vão atrás de todas essas coisas. Então, você pode ver que de uns anos para cá, né, isso tem melhorado muito. A Lava Jato é um exemplo, né? Mas a Lava Jato contamina para o bem um juiz lá do Mato Grosso, um promotor lá do Amazonas. Dá mais segurança, né? Toda a vida. Espetacular. E é assim que funciona. Mas eu quero olhar a compliance de outro lado. Existe boa compliance e má compliance? Compliance significa de acordo com, né? Cumprir a lei. Então, isso significa compliance, né? Então, se você pegar, por exemplo, ética e responsabilidade social. Uma empresa mantém uma creche, ela tem responsabilidade social. Não, isso é compliance, porque a lei estabelece que ela tem que manter a creche. Uma papeleira não joga resíduo no rio, e isso é responsabilidade social. Não, isso é compliance. Então, compliance significa cumprir a lei, né? Agora, se você vir isso no sentido amplo da sociedade, por exemplo, pega uma associação de classe, né? Pode discutir preço na associação de classe? Não, né? E isso é ter compliance, sabe? Isso é fazer de acordo com, sabe? Isso é seguir a lei, isso é ter compliance, né? É um pouco diferente por exemplo, de você ter responsabilidade, né? Compliance significa seguir aquilo que está prescrito na lei, na norma, sabe? Na moral, né? Mas você, na sua experiência, quando você analisa, porque da forma que a gente entende compliance, do que eu vejo nas empresas, são normas escritas, muitas vezes normas internas, eles, pelo menos, têm o código de ética e conduta, tem uma série de procedimentos que eles querem que o empregado leia, às vezes seja treinado e siga esses procedimentos. E a pergunta é se isso não burocratiza a empresa, não deixa ela travada, de tal forma também que as empresas grandes têm muito mais vantagem do que as menores empresas, que a empresa grande ainda tem mão de obra para ter esse arcabouço administrativo. Eu queria a tua opinião sobre isso, como você vê o compliance na prática. Eu vejo na prática, né, significa agir bem.
Né? Então, o que significa agir bem? Né? Poxa, uma coisa assim tão simples. Né? Por exemplo, uma empresa tem um código de ética e ela contratou um jornalista. Né? Ótimo, então o jornalista vai assinar que ele vai cumprir o código de ética da empresa. No código de ética da empresa diz que o jornalista vai cumprir o código de ética do jornalismo. Se você olhar as duas normas, essas normas elas têm bons procedimentos. Sabe? Elas ensinam como que você se comporta de uma maneira correta. Né? Então, ter compliance significa, por exemplo, fazer um imposto de renda direitinho, tirar a nota fiscal depois de uma operação, ou uma coisa maior, como, por exemplo, você ter um código de ética na empresa, assim como você fala. Né? E muito que eu acho que a gente se engana é o seguinte, a pensar que isso é coisa de empresa grande. Essa rapaziada que está chegando agora, né, é um menino de 30 anos que formou em administração, que faz tecnologia e que está montando uma startup, esse cara sabe de tudo isso, sabe? E por quê? Porque ele é muito mais preparado. Né? Esse eu acho que é o ponto legal. Tá? A startup de hoje não é aquele sujeito que começou fumando um cigarrinho de palha atrás do balcão. É um garotão, é uma garota, sabe? Cheio de garra e com grande sonho. E preparado. Isso é que faz a diferença. Muito bacana. Estamos finalizando mais um bloco aqui. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios e estou hoje entrevistando Luiz Roberto Antonichi. Ele é PhD pela Florida Christian University em Orlando, mestre em Gestão Empresarial na Escola Brasileira de Administração Pública e ele tem graduação em Geografia, Ciências, Economia e Administração. Autor de vários livros na área de Finanças, Matemática Comercial e Filosofia. É professor e executivo de empresas. Luiz, a gente estava aqui conversando sobre essa área de compliance. O que, na sua opinião, foi a maior transformação se a gente pega o mundo empresarial 20 anos atrás e o que a gente vive hoje em dia? O respeito pelas pessoas mudou muito, respeito pelo meio ambiente mudou muito. Então, nós evoluímos a nossa sociedade evoluiu muito nos últimos 20 anos com relação ao respeito. Por exemplo, respeito à mulher, respeito aos empregados. Por exemplo, eu sou de uma geração onde você gritava com um subordinado. Né? Hoje isso é uma coisa impossível de você fazer. Né? Eu sou de uma geração onde você não encontrava mulheres no trabalho, né? Só tinha meninos, né? Não tinha meninas. Né? Isso mudou muito. A nossa sociedade evoluiu muito e tem um amadurecimento institucional. Então, o Brasil também, nos últimos anos, desde que terminou a ditadura militar, evoluiu muito institucionalmente, melhorou institucionalmente. O que significa isso? Eu falo sempre da diferença entre a Suécia e o Paraguai. Né? O Paraguai é muito melhor que a Suécia. Né? O clima é ótimo, o povo é trabalhador, a terra é fértil, lá chove à vontade, não faz frio. Né? Imagina só morar na Suécia, aquilo é um inferno. Né? É um lugar gelado. Né? E, no entanto, a Suécia economicamente é centenas de vezes melhor que o Paraguai. Qual que é a diferença? Instituições sólidas. Né? Ninguém muda a Constituição lá no Paraguai para reeleger o presidente da República, né? Inclusive como nós fizemos aqui no Brasil. No período de Fernando Henrique. Então, madureza institucional, polícia, justiça, escola, essas coisas fazem toda a diferença.
Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho do tema que a gente começou sobre o executivo brasileiro. O que você acha sobre todos esses cursos de internet para capacitação de profissionais? É algo que funciona? É algo benéfico? Não é assim que funciona? Teria que ser na sala de aula, que é assim que se aprende? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Existe muita resistência acerca disso, né? Mas eu tenho absoluta certeza que funciona. Porque o seguinte, na empresa de hoje, você tem que saber fazer as coisas, né? Não se engana mais na empresa. Houve um tempo aqui no Brasil, né, onde o sujeito formava em direito e, puxa, olha, eu estou feito na vida, né? Assim, usando um termo chulo, né? E isso acabou, né? Então, se você é formado em direito e na Fundação Getúlio Vargas, né, que é uma escola, ou na Universidade de São Francisco, né, ou na Unicamp, sabe? E você não sabe nada, né? Que eu estou dizendo assim, uma coisa tola, né? Mas se você não sabe, você não trabalha, né? Por quê? Para você trabalhar, você precisa saber, né? E então, eu diria o seguinte, são formas de aproximar os homens, e hoje nós vivemos um tempo diferente, hoje é assim mesmo, né? Você faz as coisas à distância, sabe? É fruto dos tempos. E agora, uma outra pergunta nessa direção, o que você recomenda para executivos? Porque tem essa batalha, né? Você se especializar cada vez mais, né? Ou você ter uma visão horizontal, saber um pouco de várias coisas. O que funciona, o que o mercado precisa? Você falou, você tem livros na área de finanças, mas você também tem livros na área de compliance, são coisas totalmente distintas. Então, o que você recomenda para o executivo moderno dos dias de hoje? Por exemplo, a minha formação profissional sempre foi onívora, por assim dizer, né? Então, a companhia que eu trabalhei durante muito tempo, ela fazia... Se você é gerente, ela tinha essa filosofia. Se você é gerente de qualquer coisa, né? Se você tem sucesso no almoxarifado, você tem sucesso no call center também. Mais ou menos essa visão assim bem generalista, né? E então, o que o gerente precisa ter, né? Comunicação, porque hoje sem liderança você acaba não fazendo nada, né? Se você não tiver equipe, você acaba não fazendo nada. Me parece, por exemplo, que esse era o erro da nossa querida senhora presidente, né? Porque ela não consegue ter equipe, né? Tem um gênio muito difícil, talvez uma pessoa muito inteligente, grita com todo mundo, né? Todo mundo se afasta, né? Então, nesse mundo, você conhecer o trabalho e você saber, você ter liderança, são coisas indispensáveis, né? Evidentemente, se você tiver um conhecimento maior, né, sempre vai ajudar muito mais, né? Eu sempre brinco o seguinte, né? Olha, quando você for batizar uma criança, assim, ter convidado para padrinho, né? Em vez de você dar uma chupeta, né, uma dourada e tal, dê um HP, um HP 12C para a criança. Mas ele vai ser psicólogo, e daí? Psicólogo não ganha dinheiro, né? Psicólogo não precisa fazer conta, sabe? E eu digo o seguinte, por exemplo, finanças, né? Não importa a área que você trabalhe na empresa, sabe? Você tem que conhecer de finanças. Minimamente tem suas finanças próprias, né? Todo mundo é uma empresa, uma pequena empresa. Sem dúvida nenhuma, né? Olha, mas eu sou do marketing, né? Por exemplo, na escola, por exemplo, né? O aluno fala assim, professor, eu sou de marketing aqui, o que você está vindo com esse negócio de fazer conta aqui, né? Meu amigo, o marketing é o seguinte, eu vou gastar 1 milhão numa campanha para aumentar em quanto as vendas, né? Eu tenho que calcular isso, se eu souber calcular isso e mostrar isso para o chefe, muito mais fácil de eu aprovar, né? E então, eu acho assim que quanto mais você souber, né, mais ajuda. Né? E tem uma questão que as universidades, faculdades são criticadas eventualmente, que o conhecimento que se aprende, ele é muito teórico e quando se entra na empresa a realidade é muito diferente. O que você acha sobre sobre esse debate? Isso existe muito. Existe muito porque nós temos, por exemplo, nas universidades federais, os professores, eles são muito professores, né?
E nas particulares, os professores, normalmente, eles fazem duas coisas. Sabe? Ele trabalha numa empresa, por exemplo, o professor trabalha num banco e também dá aula na universidade. Evidentemente que esse professor que trabalha no banco e dá aula na universidade, ele tem uma experiência muito mais rica para ensinar para os seus alunos, né? Por exemplo, se você pegar... Eu tenho um livro de matemática financeira que é um absurdo ali. O que tem ali, por exemplo, a gente fala sobre desconto, né? E diz, olha aqui, ó, eu vou te ensinar esse negócio. Eu escrevo bem assim, olha, isso só serve se você for fazer um concurso público, porque na prática não usa. É mesmo. Você imagina como é que eu vou ensinar um negócio que não serve para nada, né? Porque vamos pegar um caso real só para tentar desenhar aqui para os nossos ouvintes, né? Você quer saber quanto vale uma empresa. Aí você bate com uma empresa, aí você tem, por exemplo, um método que, como se chamaria em português, discounted cash flow. Uhum. Como se diria em português, professor? Fluxo de caixa descontado. Aí, muito bem, aí você vê a empresa, você fala, pô, essa empresa não dá lucro. E aí aquela ferramenta que você aprendeu não vale nada. Aí eu falo, tá bom, mas eu tenho que achar qual é o valor dessa empresa. Uhum. Ou todas as startups que não dão lucro, são a maioria, né? E aí, que ferramenta eu tenho para vir e fazer aí alguma coisa com a situação, que é uma situação real? Você falou um negócio muito legal. Um dia desse estou fazendo uma palestra e falando sobre valuation. Eu também tenho um livro sobre valuation para leigos. Não sei se é possível, mas eu tenho um livro de valuation para leigos. Aí uma pessoa me pergunta, você está falando sobre startup, Facebook, Instagram, Dropbox, isso aí é fácil, né? Isso é fácil. Lá, os americanos, lá o negócio... Aí eu falei para ele, se você tem ideia de que isso aconteça aqui no Brasil, duvido que aconteça aqui no Brasil. Aí eu mostrei uma lista, que essa lista inclusive está no meu livro, sabe, de startups brasileiras, sabe, você ficaria pasmo de ver a quantidade de startups brasileiras que captaram 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, 80 milhões de dólares. Por quê? Porque aquele garotão que começou com aquela empresa é um sujeito muito preparado, fez um valuation muito certinho, e ele é da área de informática, ele não sabe nada teoricamente sobre aquilo, né? Então, muito na linha disso você coloca, sabe? É aquele conhecimento geral, sabe? Ele aprendeu, por quê? Você não vai enganar um sujeito de private equity aqui, né? Um anjo, um angel aí, né? Um investidor espertíssimo, assim, né? Uma ratazana, né? Você não vai enganar o cara com uma ideia e mostrar um fluxo de caixa descontado para ele que não é bem aquilo, né? Sabe? Ele vai te massacrar naquele negócio, né? Então, significa você ter aquela visão onívora, se preparar muito bem, né? E às vezes não tem nada a ver com a sua vida, com a sua empresa, né? Trabalhar com fluxo de caixa descontado, né? Muito bem, estamos finalizando mais um bloco e a gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Luiz Roberto Antonichi. Ele é PhD pela Florida Christian University em Orlando, mestre em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública, e ele é graduado também em Geografia, Ciências Econômicas e Administração, autor de vários livros na área de finanças, matemática comercial e filosofia. Professor executivo de empresas também. Professor, falando nessa área de executivo de empresas, você hoje está atuando no mercado privado? Eu atuo no mercado privado. Eu trabalho numa grande empresa de comunicação, né? Eu trabalhei
muitos anos na área de telecomunicações, né? Eu trabalhei na Telebrás, né? A minha vida inteira. E depois eu me aposentei, fui trabalhar numa grande empresa de comunicações e hoje essa empresa de comunicações me colocou na Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Né? É uma associação de classe, né? No meu livro de compliance eu falo muito sobre associações de classe, né? É uma associação de classe onde está todas essas emissoras de televisão, essas emissoras de rádio são associadas dessa associação, né? E então eu trabalho todos os dias com balanço, demonstração de resultado pessoal, área de comunicação, é um trabalho assim hiper diversificado, né? E nós fazemos um lobby do bem em prol da área de comunicação, em prol da área de rádio e televisão. Então trabalhamos na Câmara, no Senado, na Presidência da República, lá em Brasília, assim, estamos bem no meio desse redemoinho todo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, levando essa área de telecomunicação. Hoje você tem essa discussão sobre tentar limitar a internet da casa das pessoas, né? Hoje a maioria das pessoas tem contratos ilimitados e aí quando esses contratos foram feitos ainda não era disseminados tecnologias como YouTube e Netflix que exigem muita banda. E aqui você tem, por um lado, o interesse público e, por outro lado, empresas privadas. Dá a impressão que a Anatel tá defendendo o interesse das empresas e não do consumidor. Queria saber a sua opinião sobre isso. Existem já algumas empresas aqui no Brasil que oferecem planos de internet, isso na área de telefonia, por exemplo, no telefone celular é muito comum. Esses planos de telefonia têm limites. Tá? Então, você, por exemplo, você compra um plano de celular de uma empresa de telefonia móvel, usa a internet e ele te dá, por exemplo, 5 GB, né? Então você baixa 5 GB lá. Se você passar de 5 GB, fica lento e tal. Tá? É claro que existem também companhias que vendem planos sem limite nenhum. Né? Eu acho que o azar aqui, né, se é que eu posso classificar assim, né, foi o modo como que isso foi colocado. Tá? Mas eu, por princípio, por exemplo, eu não gosto de meter o Estado nas relações das pessoas, sabe? A gente só perde. Né? Nós só perdemos com isso. Então, por princípio, eu acho que a companhia devia deixar ela fixar o limite. Uma fixa, outra não fixa, e o consumidor escolhe aquilo que é melhor para ele. Essa é a minha opinião. Dá a impressão que o mercado está se consolidando e que isso é ruim para o consumidor, né? Depois da privatização feita no meio dos anos 90, né? Foi feito muitas empresas de telecomunicação e agora cada vez uma está adquirindo a outra. Agora já estão falando que TIM e Vivo já vão fazer uma parceria, Nextel está passando por dificuldade, a Oi pediu recuperação judicial. O que se deve ou se pode fazer para melhorar essa área de telecomunicações aqui no Brasil? Precisa que o Estado cuide de modo que isso não vire de novo um monopólio quando era da Telebrás, que era uma coisa muito ruim, né? Mas é uma coisa muito difícil de fazer isso. Lá nos Estados Unidos tinha uma companhia telefônica que era maior que o próprio Estado. Aí o governo pegou... A AT&T. A AT&T, e o governo pegou e dividiu em 8, né? Então, se você pegar um dos bracinhos, né? Uma das 8 hoje é muito maior do que aquela AT&T era na época antes de ser dividida, né? Aqui no Brasil também nós começamos assim com 4 gigantes, né? E dessas 4 gigantes hoje, eu diria assim, praticamente temos 2. Né? Se não tomar muito cuidado aqui, é capaz de ficar uma no futuro. Eu acho que isso é ruim. Que é o Grupo América Móvel, que é a Oi e a NET, Claro e a NET. Claro, e a NET, Vivo do Star outro lado, One, que é a Telefônica. E a Vivo, que é a Telefônica. Como a TIM não tem todos os serviços, né? Ela acaba sim, sendo um pouco prejudicada nessa competição. Né? O que precisa é o Estado agir. Né? Mas o Estado vai punir o mais eficiente? É claro, o mais eficiente acaba dominando. Né? É claro, o Estado tem que manter a concorrência. Eu não acredito em gigantismo. Sabe? Eu acho que esse gigantismo não funciona. Né? É uma falácia, na minha visão, o gigantismo. Se ela fosse empresas menores, sabe? E seria melhor administrado
administrada e o serviço seria de melhor qualidade. Eu sinceramente não acredito nesse gigantismo. Essas empresas são muito grandes porque elas têm um poder econômico tamanho, sabe, que ninguém consegue competir com elas, né? Seria o caso do que você falou no começo da nossa entrevista, que essas empresas têm um forte lobby em Brasília, o que dão para ela uma vantagem competitiva que não é pela eficiência e sim pelas relações e conexões e... Eu não vejo assim pelas relações, sabe? Mas eu digo o peso econômico, sabe? Então, uma fábrica de chocolate está indo muito bem, vou lá e compro. Uma marca de cerveja está indo muito bem, ela vai lá e compra, sabe? Então, o poder econômico é que consolida essas megas dessas companhias, assim. Isso acontece no mundo inteiro. Porque a gente vê essas empresas de telecomunicação, por exemplo, pressionando para tentar definir que o WhatsApp é uma empresa de telecomunicações e, portanto, ele tem que seguir as mesmas legislações. Mas, por outro lado, eles fazem planos ilimitados de uso de WhatsApp, né? Eles têm essa... quem defende o público, né? Porque né, o WhatsApp democratizou a telecomunicação. Então, é uma ferramenta útil. Caberia ao Estado defender o público, né? Se tivesse Estado, né? Como a gente não tem Estado ainda, né? Nós não chegamos nesse estágio de amadurecimento social, né? As coisas vão andando assim mais ou menos pela própria sorte, né? Então, por exemplo, nós não temos um governo que pense nisso, sabe? Que se dedique a isso, sabe? Então, as coisas acabam andando assim meio ao léu, né? E cada um faz o seu papel aqui, né? As telecom reclamam do WhatsApp, o WhatsApp reclama das telecom e aqui nós vamos vivendo, né? Agora, aqueles que são contra, né? Arrumem outra coisa para fazer, né? Porque isso é inexorável, né? Isso ninguém mais desmancha. É uma coisa que a gente fica falando de telecomunicação como se fosse também só um setor, mas é um setor muito estratégico, porque hoje, através da telecomunicação, você pode dar uma melhor saúde, porque médicos que estão em um local poderiam dar assessoria para lugares menos favorecidos, né? A gente tem a questão de educação à distância. Então você pode ter aula dos melhores professores das melhores universidades em todo o Brasil. E, portanto, você não vê que tem uma visão estratégica de como disseminar, fazer... O próprio PT, nas eleições, falava de um programa que era internet banda larga para todos, né? É só politicagem? Não tem nada atrás desse marketing, vamos dizer assim? Eu acho que é só politicagem. Eu acredito que é só politicagem, sabe? Isso é uma coisa inexorável. Eu tenho um filho que é radiologista, né? E ele está com a profissão dele ameaçada pelo telelaudo. Você imagina o seguinte, né? Você faz uma radiografia e você quer ser laudado aqui em São Paulo ou lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Dá para fazer o laudo por lá, né? Então, o meu filho radiologista já está pensando na vida aqui, né? Como é que ele vai sair dessa, né? Vai lutar contra? Inexorável, sabe? Inexorável. Não dá para você lutar contra essas coisas, né? Olhando daqui para o futuro, para a gente concluir aqui nossa entrevista, o que você recomenda para o executivo? A gente começou a entrevista com isso, mas você vê que tem uma área que é promissora dentro da nossa economia, por exemplo, inteligência artificial, esse tipo de coisa? Tem alguma área que você fala, pô, se vocês pegarem essa área, vocês vão ter um futuro promissor? Empreenda, corra riscos, saiba de tudo, sabe? E se dedique muito à empresa. As empresas hoje não admitem pessoas que não se dedicam de corpo e alma para ela. E você precisa saber tudo, né? E correr riscos, empreender. Muito bacana. Pessoal, para vocês que querem mandarem entrevistas aqui para o professor, perguntas aqui para o professor, enviem seu e-mail para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós estaremos felizes de trazer o professor aqui para responder as suas perguntas. Luiz, eu gostaria de agradecer muito por você ter vindo ao nosso estúdio para essa entrevista. Muito obrigado, papo muito legal. E até semana que vem, pessoal. Um abraço.